Boa noite. Boa Que bom que noite. vocês aceitaram, né? Que experiência bacana que vocês tiveram, né? Verdade. Foi bem legal. Muito bom. É. Então, para começar, boa noite mais uma vez a todos. Meu nome é Daniele Dias, para quem não me conhece. Eu tenho trabalhado online aqui há algum tempo, né? Pelo Instagram, pelo YouTube. E quem ainda não viu as outras lives que eu já fiz aqui, vai lá no YouTube, porque tem cada experiência bacana que a gente tá ouvindo, né? Várias histórias legais. E hoje eu convidei o Cláudio e o Claudinei para contar a experiência deles em Malta, né? Eu acredito que cada pessoa tem uma experiência diferente, então se outra pessoa vier aqui falar sobre a experiência em Malta, vai ser completamente diferente, né? E isso que é legal, né? Isso é muito interessante, né? Eu queria que vocês se apresentassem. Vou deixar vocês falarem um pouquinho. Fala um pouquinho de vocês, o que vocês fazem da vida, como que vocês decidiram ir para Malta. Ok. Eu sou o Cláudio. E Só sobrou o Claudinei. vocês são o que vocês falaram comigo? Vocês são uma dupla? Quase uma Sertaneja. dupla? Veja. Cláudio e Claudinei, gente. Com vocês, Cláudio e Claudinei. Sou servidor público do estado de Mato Grosso. Então, eu sou advogado e a gente começou há 1 ano e meio antes da viagem. Nós viajamos agora, final de fevereiro, né? Então, 1 ano e meio antes a gente começou a estudar, surgiu a ideia da gente fazer um intercâmbio. Era uma coisa muito distante, assim, era só um plano e aí começamos a amadurecer a ideia. Aquilo que parecia distante foi passando o tempo, a gente foi vendo que era possível e aí começamos a procurar o destino. Fomos na agência, aqui que tem na nossa cidade, e aí depois de muitas conversas e também depois da indicação de um amigo que eu tenho que mora em Londres, a gente chegou a um consenso sobre Malta, por alguns critérios. Assim. A gente também não tinha ouvido falar muita coisa sobre Malta, era um nome assim muito vago. Muita gente nem associa a um país, né? Acha que é como se fosse uma cidade de um estado de um país da Europa, mas é um país mesmo independente, um país normal, só que um país pequeno, uma ilha, né? E aí por que a gente escolheu Malta? A gente estabeleceu alguns critérios. Assim, a gente não queria ir para uma região que fosse muito fria. Eu sou muito friorento. Nós moramos em Cuiabá. Você Nossa, fala de... eu tô morrendo de frio, gente. Tô Então, tremendo. Hã? Onde que você tá? Eu moro em Friburgo, Rio de Janeiro, mas aqui é serra, entendeu? Moro nas montanhas. Eu tô com muito frio. Vocês estão de camiseta aí, né? Tipo, Aqui tá 25 graus. Aqui tá quente. nossa, meu Deus, aqui tá muito frio, gente. Semana passada fez frio aqui pra gente, os padrões cuiabanos. Mas você sabe, quando você vê no jornal Cuiabá, você vê que a temperatura é sempre altíssima, né? Na previsão. Então a gente não queria sair de Cuiabá, 40 graus, e ir para um frio de 0 grau, assim, que seria muito traumático. Especialmente para ele, que sofre mais com frio do que eu. Então a gente estabeleceu que queria um clima ameno, mais ameno. E aí Malta se encaixou nesse perfil, assim, no período que a gente foi, que era primavera, temperatura não era tão fria, não era tão quente. Mais ou menos. Pra gente tava 15 graus, 12 graus todos os dias. Uhum. E a nossa cidade, assim, faz frio de manhã, quando é 9 da manhã tá um calorzão, entendeu? Uhum. Lá é frio constantemente. Você acordava com frio e dormia com frio. Sério? Caramba. E muito vento, muito vento. Que é uma muito ilha, vento. né? Então Vocês foram na primavera, né? Nós fomos na primavera, exatamente. É, E aí uma também, ilha. e também escolhemos Malta por conta do custo. As pesquisas que a gente fez e a orientação da agência é que o custo de vida lá seria mais em conta em relação a outros países da Europa, que a gente cogitou ir para a Inglaterra, mas aí a libra esterlina, que é a moeda de lá, é mais cara do que o euro. Então a gente
foi indo, nós optamos por Malta. E quando você olha aquelas paisagens na internet, daqueles lugares, você fala, meu Deus, será que é possível existir um lugar assim com aquelas imagens? E a agência disse para a gente que tinha facilidade, a proximidade do país com outros países da Europa. Que chegava no final de semana, a gente podia viajar. Então, Entendi. o curso terminava 1 hora da tarde, a gente pegava a mala e ia para outro país, né? A proximidade era muito próxima da Itália, da Grécia, ali daquelas regiões ali. Entendi. Vocês ficaram quanto tempo lá? Então, nós ficamos mesmo para valer só 3 semanas. Tá, não conta não. Depois, no final, a gente vai contar por quê. Vamos segurar a galera. Tô aprendendo a fazer live, pessoal. Tô aprendendo. Vamos segurar a galera até o final para eles entenderem tudo. Então tá, vou fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês escolheram essa agência? É a única agência, a agência mais famosa? Quais critérios vocês usaram para escolher essa agência? E vocês gostaram da agência que vocês escolheram? No geral, assim, a gente gostou. O atendimento pré-viagem foi muito bom, né? A gente escolheu essa agência assim, a gente chegou até para... Como a gente começou a pensar nisso muito tempo antes, a gente chegou a participar até de feira de intercâmbio, fomos assim em eventos para poder ver de várias empresas diferentes e até fomos em outras agências aqui da cidade, mas a gente escolheu essa porque eu pessoalmente já conhecia algumas pessoas que tinham feito intercâmbio através deles. Eles têm unidades em vários lugares do país, então não é que a gente ouve aquelas histórias de agência que de um dia para o outro somem e desaparecem, né? Sim. Então, Eu como também era fiquei imaginando. nosso primeiro intercâmbio, a gente não queria correr riscos de ter esses desconfortos aí depois que estivesse lá perdido na Europa. Será que Então, foi a mesma agência que eu fui, então? Porque a agência pela qual eu fui também tem no mundo inteiro, né? Pode falar o nome, não? Sim, pode. As regras da live são suas, você que disse. Não, se vocês sabem, porque vocês podem falar mal deles, né? Não sei. Eu quero que vocês se sintam livres. Quero que vocês se sintam livres, gente. Não, aqui assim, é para ajudar o pessoal. Nós fomos pela agência que se chama Experimento. Ah, uma sim, não franquia conheço. que tem no Brasil inteiro, Experimento. Ah, entendi. Então, como eu disse antes, assim, no geral a gente gostou. O atendimento um pouquinho durante a viagem, lá pós-viagem, que a gente achou que poderia ser um pouquinho melhor. Mas, assim, no geral, eles foram bem atenciosos na preparação, fizeram reunião conosco, nos deram as orientações que a gente precisava saber para ir para um primeiro intercâmbio, né? A expectativa é porque era o primeiro. Dá um frio na barriga, né? Você não sabe o que vai Literalmente. acontecer, não sabe como é que vai ser as aulas, não entender nada nas aulas, não sei o que lá. Aí você entendeu agora, né, Dani? Por que do nosso Instagram, frio na barriga. Ah, sim, Legal. Legal, Nossa, dá mesmo um friozinho na barriga, né? E aí aí valores, vocês comentaram rapidamente comigo, assim, vocês podem comentar o que vocês quiserem, fiquem à vontade, tá? Foi acessível, foi caro, porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo gosta de saber, né? Até para quem está se organizando e tal. Então, a agência nos deu várias possibilidades de forma de pagamento. É muito fácil isso. Acho que é isso que nos contribuiu para que nós fizéssemos a viagem. A gente comprou o nosso pacote de viagem com eles lá com muita antecedência. Quando nós viajamos, já estava pago a nossa viagem. Ah, legal. Aí a gente... só que lá eles também tinham a opção de casa, de apartamento ou casa de família, né? Só que nós optamos em alugar um apartamento, um Airbnb. A gente queria ter uma convivência melhor com a cidade, não sei. Na verdade, a gente com as pessoas. A gente não queria correr o risco de cair numa república assim, que Exato. tivesse um monte de gente louca e a gente perdido lá no meio. Teve essa história também que nós ficamos sabendo, né? Que tinha repúblicas que tinham 20 pessoas dividindo um único banheiro, você entendeu? Nossa, loucura, né?
É, de pessoas que a gente conhecia que estavam fazendo intercâmbio, alguns na Irlanda, em outros lugares, e aí contavam umas histórias loucas assim pra gente, e a gente falou, não, nós já não somos mais adolescentes para passar por essas aventuras desse tipo. Então a gente optou por alugar um espaço separado. Mas em relação às formas de pagamento, como a gente fez com muita antecedência, a agência oferece opções para você ir parcelando e pagando tranquilamente. Mas em relação a valores, assim, ó, o nosso curso para 2 meses, o curso, a aula, ela ficou em torno de aproximadamente R$ 5.000 para cada um para 2 meses. O curso. Como a gente não alugou a hospedagem junto com o curso, como parte do pacote, a gente pagou separado. O curso ficou nessa faixa aí de aproximadamente 5.000 para cada um. Para cada um por 2 meses, exatamente. Mas esses valores variam muito, né? Porque as escolas lançam promoções, então não dá para estabelecer um critério. Esse foi o valor que a gente conseguiu, a gente achou mais interessante na época, e alugamos o apartamento por fora. Igual no caso da escola que nós fizemos, outros amigos nossos que nós fizemos, nos tornamos amigos lá, que alugaram o apartamento da escola, eles gostaram, acharam uma opção legal, não tiveram problema, era confortável e tal. Então a gente não quis por não saber como seria. Essa incógnita. Quantas pessoas ficavam com eles no quarto? A escola oferecia várias classes de acomodações. Você tinha a opção desde ficar num quarto sozinho, com banheiro, com 2 pessoas, com ou sem banheiro, ou ficar num quarto com, acho que 4 pessoas até num quarto. Então dependia do valor. Aí conforme a pessoa estava disposta a gastar, ela poderia ter mais privacidade, mais conforto ou menos. Mas mesmo nos mais baratos eram assim, acomodações razoáveis. Não eram o que a gente pensou que pudesse ser, né? Pelo menos a gente está falando da escola que a gente estudava. A gente não sabe dizer exatamente que Malta tem muitas escolas. Apesar da gente não ouvir falar doideira. Tanto. Mas tem muitas escolas de idiomas. Muitas escolas. A gente conheceu pessoas, assim, principalmente uma amiga nossa que está até aí na live, a Bia, ela está falando aí, Beatriz. Ela interagia com pessoas de várias outras escolas. E daí a gente descobriu, que escola é essa? E aí tinha muitas escolas, alunos de outras escolas que a gente encontrava em ocasiões lá em alguns lugares. Ai, que legal, muito legal. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, manda, tem um pontinho de interrogação aí, envia a pergunta por aí para ficar mais fácil para a gente ler e não perder nada, beleza? Então tá, legal. Então vamos lá. O estudante, ele pode trabalhar lá? Em Malta pode, mas não é tão simples. E também não tem tantas opções do que fazer em Malta. Lá, o que a gente andou pesquisando, conversando com as pessoas lá, é porque a gente já foi com o plano de só estudar, a gente não foi com a ideia de precisar trabalhar nesse período. Mas a gente sabe de algumas pessoas que foram para lá e aí depois de um tempo procuraram um emprego. Só que lá Malta, como é uma ilha, um país, lá eles não têm tantas opções de emprego porque eles importam mais ou menos 80% do que eles consomem, eles não têm indústria, não têm fábrica. Então, quem ainda consegue emprego lá com certa facilidade é na área de tecnologia. Legal. Quem trabalha com tecnologia, aí pode ser que a pessoa consiga. Eles só pegam mão de obra de fora do que eles não têm lá. Entendi. Eles priorizam bastante os malteses. Mas eu não indicaria a pessoa que quer ir trabalhar. Malta não é uma opção tão legal, não. Por que você acha isso? Por conta dessa dificuldade dificuldade. A pessoa não vai conseguir emprego com facilidade. Entendi. Igual que o pessoal consegue na Irlanda. Só se vier daqui, né? Tipo, só se vier organizado já, né? Tipo, com o emprego e aí já é diferente, né? Sim. Aí muda de figura. Entendi. Quais foram os pontos negativos? Quais foram os pontos positivos e os negativos para cada um de vocês? Vai, começa você. Positivo, eu acho que o transporte público funciona bastante. É pontual,
você tem um aplicativo onde você sabe onde que os pontos que vão parar, a hora que o ônibus vai chegar, tudo direitinho. E é bem acessível o transporte público lá. Negativo, eu acho que o povo, as pessoas, os moradores locais, Sério? eles não são simpáticos, eles não são receptivos. Mas não é que eles não queiram que a gente esteja lá, é a natureza deles. A gente tem que assimilar isso, entendeu? A gente tem que dividir, saber que eles é o comportamento deles. Não é que eles não gostam de turistas, mas é porque eles são meio, sei lá. É a natureza mesmo. Natureza. Eles vivem do turismo, né? Então eles precisam que as pessoas vão para lá. Só que eles não demonstram isso. Não fazem muita questão de demonstrar. Então, no primeiro momento, quando você sai do Brasil, que a gente está acostumado com as pessoas assim, brasileiros, super caloroso, aquela coisa, e lá não A Beatriz aqui tá falando, isso mesmo, a maioria é tudo grosso. Gente, que doideira. Teve uma situação assim muito engraçada dentro da sala de aula, que a professora estava com uma dificuldade de entregar papel na sala para os alunos. Eu levantei da minha cadeira lá e fui auxiliá-la. Ela regalou o olho assim, tipo, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Aí que ela viu que eu fui lá auxiliá-la, ajudá-la, aí ela falou assim, nossa, como você é cavalheiro. Aí ficou, muito obrigado. Mas eles não têm esse... Não é comum, não é o hábito deles, assim, sabe? Uma coisa que pra gente é tão básico, você cruzar com uma pessoa no elevador, você fala bom dia pra pessoa. Eles não, eles passam por cima de você, faz de conta que nunca existiu ninguém ali do lado deles. Mas é meio assustador de cara, mas depois você vai se habituando e entra no ritmo deles. Entendi. Você falou transporte e você achou que eles não são educados, né? Mas olha aqui, a ideia... eu sou, tipo... Malta. A primeira vez que eu vi falar que você podia fazer um intercâmbio em Malta foi com uma das minhas alunas, a Lara, que falou que tinha essa vontade. E aí, a ideia é quando você fala assim, é uma ilha. O que você pensa, né? Que a parada não é moderna, que é um negócio esquisito, sei lá. Mas é bonito, é aquele negócio bruto, né? Sei lá. É aquele diamante bruto, né? Mas ter um transporte público legal é tão interessante, né? Tem aplicativo, olha que legal. É um contraste. É um contraste. Aquele transporte público super moderno te leva para um ponto turístico mega histórico. Então, é um contraste. Mas o transporte é legal, funciona, a pessoa consegue... E como lá é um país muito pequeno, a gente pensa assim, é como se fosse uma cidade... Pensando, a população do país toda é a população da nossa cidade aqui. Então, é como se cada bairro da nossa cidade, aqui, lá é uma cidade, entendeu? Entendi. Então, você viaja, assim, em questão de 10, 15 minutos, você passa por cidades dentro de Malta. Caramba. E o transporte público percorre, faz, assim, toda a cidade tranquilamente, a pessoa consegue rodar. Nós nem andamos tanto de transporte público, mas... A galera andava muito lá e funciona. Então, isso é um ponto legal. Lá tem bastante aplicativo. Quem é que chama isso? Uber, tipo Uber. Tem Uber. Lá tem muito lá, sabe? Esses carros de aplicativo tem de várias empresas. Caramba, que legal. Então, funciona também bastante lá. Não é barato. Não é barato? Não. Melhor pensar em economia, é melhor ficar com transporte público. Não é barato. Então, e no meu caso... eu diria que, para mim, o clima foi legal, é um ponto positivo que eu gostei. Como eu gosto um pouco mais de frio do que ele, eu achei que o clima foi legal, que ficava assim 15 graus em média. Então, para mim, era um clima que não me impedia de sair da cama e não me fazia sentir tão cansado com facilidade, quando é muito calor, igual aqui na nossa região. E também aquelas paisagens, né? Não tem como você achar feio aquilo. Assim. E elas são assim mesmo, como a gente vê nas fotos da internet. Aqueles lugares assim, paradisíacos. Você põe o pé para fora de casa, você já vê, é lindo. É tudo muito bonito lá. Ai, que incrível.
E a gente foi, assim, nós não conhecemos todos os pontos turísticos, não deu tempo, mas o que a gente viu, assim, a gente ficava extasiado. E no meu caso de ponto negativo, fora isso que ele já falou, eu diria... Bia que colocou ali o bold. Eu diria que me incomodou muito o fato deles fumarem demais. Sério? Absurdamente, assim, para nossa realidade, que a gente não está habituado mais com isso, né? Aqui no Uhum. Brasil, assim, já existe Não é? legislação. E lá não, as pessoas fumam em lugares fechados, em restaurante. Então, me incomodou um pouco essa realidade deles lá, que para eles é extremamente comum. Dentro Eles do fumam dentro táxi, de ambientes. Ah, Fechado. sério? dentro do táxi ele fuma. Você está no restaurante com o ar-condicionado ligado, eles estão fumando. Aí Caramba. a Bia tá dizendo aí que fumam até na balada. Não era para entregar que a gente foi na balada, Bia. Ah, agora todo mundo já sabe, gente. É, O que que é o Bolt que alguém falou aí? é um aplicativo de carro igual Ah, ao tá. É o Uber. Lá aplicativo. não tem Ah, Uber, sim. não tem o Uber, empresa Uber. Mas aí tem o Entendi. Bolt, tem várias outras. É o mesmo serviço. Entendi. Gente, manda pergunta aí. Manda pergunta legal aí, gente. Bom, tá. E vocês falaram que eles são meio secos, assim, né? Lá tem aquelas feiras de rua, sabe? Que vende souvenirs, assim, nas ruas. Eu não tenho lembrança de feira propriamente dita, assim. A gente tem aquelas ruas que tem várias lojinhas que vendem Ah, sim. artigos assim, de lá. A gente foi um dos pontos turísticos que a gente foi numa cidade que chama Medina, onde foi gravado algumas cenas do Game of Thrones. Tem Uhum. lá. Aí lá dentro da cidade, que é uma cidade fechada, assim, toda murada, como se fosse um castelo gigante, e lá dentro aí lá a gente tinha, né, vários lugares que vendiam coisas de lá, souvenirs deles, local, mas é como se fosse uma feirinha, mas não necessariamente igual a gente está pensando aqui no Brasil, no Nordeste, né, naquelas feiras de beira de praia. Mas tem Uhum. como a pessoa comprar bastante coisa legal. Entendi. Estavam falando aí, né, de Paulo, da Bíblia, né? Ele passou por Ah, lá. Que legal. é, Vocês foram em algum ponto turístico? nós fomos no lugar que é em Medina mesmo, nessa cidade onde foi gravado o Game of Thrones. Lá fala que tem um ponto turístico que no dia que a gente foi estava fechado, mas que eles falam que é onde Paulo foi sepultado. Ah, sim. Caramba. Malta é um país extremamente católico. Lá tem mais de 365 igrejas. Então você dá a Sério? oportunidade de visitar uma igreja por dia. E Por são dia. igrejas maravilhosas, aquelas coisas assim? Lindas, lindas, maravilhosas. São lindas, 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 lindas. É, Até uma menorzinha que nós visitamos, ela é muito linda, que é muito charmosa a igreja, né? Ela tem 8.000 anos, a ilha, né? Então ela tem muita É? história. Isso. é. Tem uma pessoa que Caramba. perguntou aí, não sei se você chegou a ver. Ela Não perguntou se sei. é mais barato ir como casal ou não, se faz É, diferença, se mais muitas barato? pessoas. Então, eu acho que você consegue reduzir, dividir custos de algumas coisas, igual da Do hospedagem, Airbnb, do né? Airbnb. É, do Airbnb a gente consegue dividir. A gente dividiu por dois, então o que a gente pagou, cada um pagou, equivaleu mais ou menos o que o pessoal pagou na escola, no melhor opção da escola. Ah, entendi. Só que a gente tinha a vantagem de ter um ambiente só nosso, sem Uhum. dividir com mais ninguém, né? Então, acho que é legal Sim. nessa casa da hospedagem. E a Airbnb até oferece, a pessoa pode pegar outros ambientes compartilhados, que fica mais barato ainda. Então, acho que Uhum. em dois é mais na questão do transporte que economiza, da hospedagem que economiza. Sim, ainda mais se você for também com mais gente, né? Acho que a Talvez alimentação, dividir. acho que a alimentação Ah, também é mais barata também. se for cozinhar em casa, Ah, para é, cozinhar em verdade. casa. Porque como a gente tinha o nosso apartamento, a gente cozinhava em casa, então a alimentação era mais em conta também. Entendi, entendi. As coisas lá são muito caras. São. Mercado. Pensando no padrão do Brasil, sim.
nos Aham. valores daqui. É porque a gente até ficava brincando lá. Tinha um ditado que a gente falava assim: quem converte não se diverte. Se a gente Ah, é? ficasse Não, eu fazendo também. Com certeza, gente. a conversão você fica Já era, louco. você fica Então, louco. eu olhava lá 1 euro, eu falava, achava que era R$ 1 para poder Aham, levar isso para aí. casa, né? Aham. Mas assim, a gente cozinhou em casa, lá no nosso apartamento, a maior parte do tempo. Uhum. Então, mas comer fora, a pessoa comendo fora lá, dificilmente você vai conseguir fazer uma refeição mediana por menos de 10 euros. Aham, entendi. Quem É. vive com menos de 10 euros, a pessoa come fast food, McDonald's, essas coisas assim. Lá Aham. tem também, viu? Tem. Lá tem, antes, só para não, depois eu pergunto isso. Nos mercados tem vegetables, legumes, frutas, verduras, essas coisas todas? Tem normal, igual no Brasil. Tem É. até muitas marcas E é mais caro? é, é Mais mais caro. caro. Eu comprei, e assim, algumas coisas ficaram bem emblemáticas para mim, assim, que eu fiquei comparando valores, sabe? Eu peguei um mamão É. papaya que não tinha preço, lá na onde ele estava, não tinha preço, eu levei pro Você levou caixa. Você deve ter É, levado um susto na hora, né? aí o mamão papaya, quando eu passei, o mamão papaya custou um mamão custou quase R$ 20. Aí, aí eu falei assim, meu Deus do céu, não acredito. Eu reparti Como ele em, assim? em 3, 4 pedaços para ir comendo, assim, não me senti tão culpado. Mas Caramba, muda, cara. muda muito porque eles não produzem quase nada lá. Então, eles importam É. muito. Então, Uhum. o custo, eles têm um custo grande na questão de transporte e logística. É. Na Europa também as frutas, os legumes são mais caros também, são bem caros, né? É, Esses dias eu tava vendo aí no Perrengue Chique que um coco custava R$ 60, tava custando R$ 60. Tipo assim, um negócio absurdo, loucura, né? Muito, sim. muito doido, Mas, é mesmo, né? dá para economizar bem, assim. Se a pessoa for cozinhar em casa, fazer manobras ali, comprar coisas que são mais baratas. O brasileiro já é meio acostumado a fazer isso, né? Aqui, tem gente falando aqui, ó. Imagina graviola, que já é caro aqui. Imagina kiwi. Kiwi é caro também. Tem um monte de fruta cara, né? Nem lembro de ter visto Já tinha, graviola. tinha kiwi É, lá. kiwi tinha. Kiwi tinha. É. Graviola acho que não. Aqui na minha cidade, eu moro em Friburgo. Aqui é tudo. Aqui a gente tem, por exemplo, meu marido é de Campo do Coelho, que é um distrito daqui, né? Acho que é distrito. Daqui de Friburgo. E lá é rural, né? E eles têm várias plantações. Então, toda vez que eu vou lá, a família dele dá um monte de coisa pra gente, em abundância, sabe? Eles Aham. fazem feira. Ai, é muito legal. Aqui é muita abundância, né? Se for comparar Sim. com esses outros É, países, né? É, então, e o inglês, né? Como que funcionam os idiomas lá? Vocês conseguiram praticar? Como é que foi isso? Como que é o inglês de vocês? Antes de ir, como é que estava antes de ir e depois? acho que tanto eu quanto ele, o nosso inglês até então é bem básico. A gente sabia, assim, já tinha feito curso de inglês em escolas tradicionais, mas já tinha um bom tempo e você acaba esquecendo, né? A gente não estava utilizando aquilo. Então, no dia a dia, antes da viagem, a gente tentou dar uma relembrada, refrescada, mas a gente foi ciente que era bem básico mesmo. Nós somos Uhum. preparados para perrengue. Só que a gente não imaginava que fosse tanto perrengue. Sério, gente? Conta. É, porque quando você não está dominando aquilo, é natural que quando a situação surge, por mais que você saiba, você trava, com medo Uhum. de errar, não conseguir falar o que você gostaria de falar. Fala besteira? Falar Falar um besteira, negócio falar uma palavra louco? que não tem nada a ver, né? Era que você queria falar uma coisa, fala um palavrão, coisa do tipo assim. Então a gente Mas foi, mas a menina da agência tranquilizou a gente, falou: não, pode ir e tal, vocês vão conseguir se virar. Mas a gente achou que foi bem mais difícil do que a gente imaginou, essa parte do idioma. Nós temos Aham. amigos que a gente fez lá, a Bia que está aí, ele já tem um inglês mais intermediário, então a gente usou eles como referência, que eles
já não tinham tanto problema igual a gente para conseguir se comunicar. Né? Lá, o idioma oficial é inglês e o maltês, que é a língua nativa deles. Eles falam muito maltês entre eles. E aí, como lá é essencialmente turístico, então eles têm que se comunicar com o turista em inglês. Só que a gente vê assim, que o sotaque fica carregado por causa do maltês. Né? O maltês é uma língua que mistura italiano com libanês, tem um monte de coisa misturado. Então, não tem como o sotaque deles não ficar carregado. Então, para a gente que tá no nível básico, fica mais difícil ainda você conseguir assimilar, né? O ouvido entender. Sim, é praticar, né? Eu acho que com o costume, é o que eu tenho sempre falado aqui, né? Quando a pessoa chega lá e ela vai passando os dias, ela vai se acostumando e isso vai se tornando natural, né? Foi o que aconteceu conosco. A gente começou a ter um pouco mais de facilidade do listening, né? De ouvir, começar a compreender. Mas aí vem a questão da gramática, né? Da gramática não, do vocabulário. Você quer formar as frases e não consegue. Falta palavras. Né? Então, entendi. Isso é bem complicado. Então, assim, nós chegamos à conclusão que para fazer uma viagem proveitosa, você tem que estar num nível intermediário. Entendi. Para poder aproveitar bem a viagem mesmo. Como nós não era curto o nosso período de tempo que nós íamos ficar lá, 2 meses, a gente sabia que a gente iria voltar, mas a gente não estaria falando fluentemente. A gente tinha essa certeza, mas a gente agora sabe que a gente tem que estar melhor preparado. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês fizeram alguma prova na escola para que eles decidissem em qual turma vocês ficariam, né? Eles sempre fazem isso. Sim. Vocês ficaram na turma iniciante? No prézinho, no jardim de infância. E como eram as aulas? Como eram as aulas? Era bem, a ideia é bem de jardim de infância mesmo, assim, que é quase que desenhando para a pessoa poder entender, né? Mas a gente já pega uma turma em andamento. Então, essa foi uma dificuldade que nós tivemos. Eu acho que é um agravante que para a gente foi um complicador, porque você chega, a turma já está andando. Num livro que tem, por exemplo, 12 lições, a turma estava na lição 8, já caminhando para o meio. Então, se você tem muita dificuldade, se você sabe pouco, aquela base ficou lá para trás nas lições que você não acompanhou junto com a turma. E você tem que entrar no bonde andando e seguir junto. Então, para a gente foi meio complicado, assim. Você fica uns 2 dias meio perdidão, assim. Onde é que eu tô? O que esse pessoal está fazendo aqui? Mas depois você vai entrando no ritmo. Só que o que a gente estava falando, assim, a nossa experiência nos ensinou que para um intercâmbio curto, se você vai para um intercâmbio de 1, 2 meses, é legal você ter um nível melhor do idioma, um domínio melhor para você aproveitar mais a experiência. Poder voltar de lá com uma bagagem maior. Se você tem... Agora, se você vai para um intercâmbio longo, 6 meses, 8 meses, 1 ano, aí tranquilo, você pode ir com o nível de idioma que você tiver, que você vai voltar de lá melhorado. Não tem como não evoluir. Mas o nosso era curto, então para experiências curtas não dá, porque quando você começa a querer se situar no idioma, você já tem que voltar para cá. Então, as aulas eram semelhantes às que eu tive aqui no Brasil mesmo. Praticamente a mesma didática, entendeu? É bem similar. Não tinha muita diferença, não. Entendi. É bem parecido. A diferença é que você está o tempo todo falando inglês, inglês. Não tem ninguém falando, né? Você não consegue se comunicar em português igual nas escolas tradicionais do Brasil. Se apertar, a situação fica de uma forma que você não consegue entender nada, a professora vai lá e fala com você em português. Lá não dá. Se você fala português, ela olha para você e diz assim, não sei o que você está falando, não entendo nada. Né?
Isso te problema faz, de uma certa forma, também aprender, né? Você ser obrigado a aprender, né? E tinha Verdade. pessoas, tinha muita gente de nacionalidades diferentes, ou vocês encontraram muito brasileiro? Esse foi um problema que nós tivemos, que na agência disse que a probabilidade de ter brasileiros era mínima. o percentual de Perce- brasileiros naquela escola. Naquela escola lá. E nós chegamos lá, tinha muito brasileiro. Tá? Sério? Ah, isso foi, a gente esqueceu de falar no começo. Esse foi um fator também da gente escolher Malta. A gente não queria ir para um lugar que tivesse muito brasileiro. Porque, tipo Dublin, né, na Irlanda, que as pessoas comentam que tromba em brasileiro em toda esquina. Então a gente queria um lugar que não tivesse tanto brasileiro. E aí Malta, segundo os percentuais da escola, era um lugar que tinha pouco brasileiro, né, em cada turma. Mas nós chegamos lá, tinha bastante. Muitos. Então, e aí, só que assim, a gente foi com uma mentalidade, vamos tentar ficar o mais distante dos brasileiros possível. E aí chegou na hora, foram os brasileiros que nos salvaram. Né? E aí nós Tem algum fizemos... brasileiro que salvou ele aí por aí? Eles aí? Tem Eu algum acho, brasileiro que salvou os eu acho dois que por aí? Dá um oi. Tem a Bia eu lá, acho que Bia tá aí. a Bia. A Bia foi um presente, né? A Bia, o Iago, a Kelly, foram brasileiros que nós conhecemos na escola e hoje nós somos grandes amigos. A gente continua tendo contato via WhatsApp e, enfim. Ela se manifestou Legal. aí, ó. Ela Aham. dizer, É bom isso, né? Eu também, sim, eu tenho amigos, inclusive eu tô dando aula para uma amiga que eu conheci no meu intercâmbio. Olha que legal, que legal. né? Muito legal Muito isso. legal. É São legal. amizades. Essas pessoas estão nas nossas fotos, né? Nos Uhum, nossos vídeos, né? Isso é muito é legal, verdade. Então, mas né? a gente achou que Malta, de modo geral, é uma opção legal para quem quer aprender inglês. A gente não está dizendo que a pessoa vai lá e não vai conseguir aprender inglês. Porque como é essencialmente turística a região, as pessoas que vão para lá de outros países precisam se comunicar no inglês. Então, na nossa turma, por exemplo, a gente tinha japonês, pessoal da Turquia, coreano, panamenho, Paraguai. paraguaio, que a gente se enrolava no embromation no espanhol, às vezes. Então, era uma mistura de gente de vários lugares. E o inglês é o idioma comum. Sim, Então, a isso é pessoa muito vai legal. aprender alguma coisa. Isso Tem aí. alguém que perguntou aí, parece que qual que é o próximo intercâmbio que a gente quer fazer. Posso falar isso daqui a pouco? Vocês podem responder isso daqui a Pode, pouco? pode. Porque eu quero fazer umas perguntas antes. Que aí Ah, daqui a pouco a gente vai entrar naquela situação que vai ser a revelação, né? Da situação lá. Tá? Eu também vou te perguntar isso. Ó, como que funciona o visto? A gente não falou no início. O visto aham. pra lá, como é que funciona? Então, a ideia, a princípio, era a gente passar 3 meses na escola e um mês viajando. Só que caía na questão do visto. Para ir para lá, por 3 meses você não precisa de visto. Para a Europa, de modo geral, né? 3 meses você não precisa do visto. Quando termina o terceiro mês, aí se você permanecer na Europa, aí você já precisa de ter um visto. Então a gente decidiu fazermos só 2 meses de escola e um mês Um mês. nós íamos ficar passeando pelo país. Entendi. Mas Pela Europa, pela continente. Europa, é verdade, desculpa. Então, no caso, para ir para a Europa, não necessita de visto nos 3 primeiros meses, Primeiros né? meses. Aham. Depois disso, aí já precisa de um visto. Se nós fôssemos permanecer lá, a escola providenciaria um visto estudantil, né? Mas aí, no caso, a gente não optou para voltar para o Brasil, né? Entendi. Tá, então fala aí logo. Vamos lá, gente. O que aconteceu, gente? O que aconteceu? Coronavirus! Ah, Exatamente. foi Que algo assim, bem droga! inusitado. Foi bem inusitado. Quando a gente foi, já existe.
quando a gente programou, óbvio, não tinha, nem se sonhava em coronavírus. Mas aí depois, quando a gente estava para embarcar, o coronavírus já estava na Europa, mas parecia algo ainda sob controle. E a gente iniciou a jornada, mas aí depois, como Malta é uma ilha muito próxima da Itália, né? A Itália se tornou o epicentro lá na Europa. A gente estava a 2 horas de barco da Itália, e aí muito italiano vai para Malta, e aí Malta começou a ter casos e tem uma população idosa muito grande. As autoridades começaram a ficar alarmadas com a possibilidade do vírus se espalhar e devastar a população idosa do país, e fechou tudo, assim, de um dia para o outro, que é diferente aqui do Brasil, que fica nessa guerra de vai para lá, fecha, não fecha. Lá fechou tudo, é um país pequeno, o governo tem controle sobre tudo, fechou tudo de um dia para o outro, parou. Simplesmente o país entrou numa espécie de um lockdown mesmo. E a gente morava num apartamento, embaixo do nosso prédio tinha um supermercado. E praticamente todos os dias nós estávamos no mercado, ali, fazendo compra no mercado. Aí um dia a gente chegou da escola e ele faltou algum ingrediente para fazer o jantar. Aí ele falou assim, vai lá no mercado comprar tal coisa lá para mim. Aí quando eu cheguei no mercado, eu vi um movimento que não era comum assim lá no mercado. Filas gigantescas, filas gigantescas, os caixas tudo lotados. Aí eu comecei a tirar foto mandando para ele. Tá acontecendo alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa. Olha aqui olha como que tá aqui o mercado. Aí a gente não sabia que já estava fechando, os países já estavam organizando para fechar o aeroporto e tudo mais. Aí, quando chegamos no apartamento, começou a falar da notícia que ia fechar tudo e as pessoas ficaram enlouquecidas indo para o mercado, fazendo compra. É muito, muito louco, muito louco. E aí, como é que foi aí? Aí a escola parou. A gente foi para a escola normal, a semana toda a gente foi na escola normal. Toda sexta-feira tinha prova, no final, sexta-feira tinha prova de nivelamento. E também na sexta-feira, também tinha a entrega do certificado das turmas, das pessoas que estavam indo embora. Então fazia uma grande confraternização no hall da escola lá. E na quinta-feira à noite ia ter uma confraternização. Cada aluno levava um prato típico do seu país, um jantar. Aí, dentro da equipe de funcionário da escola, tinha um brasileiro. E ele era próximo, assim, do nosso grupo. Aí ele comentou conosco, assim, eu acho que amanhã a escola não vai abrir. E já era noite. Falei assim, mas como assim não vai abrir a escola? Ninguém avisou nada, já são quase 10 horas da noite. E a gente achando que ia ter prova, ia ter tudo normal. Aí nós acordamos, estávamos preparando para ir para a escola, fazendo café da manhã. Chega uma mensagem no celular falando que não ia ter, estava suspenso as aulas por uma semana. Isso na sexta-feira. Aí quando aí à tarde começou os colegas de outros países indo embora do país. Então, tchau, estou indo embora, tchau, foi muito bom conhecer vocês, os turcos, os italianos, tudo indo embora. Não foi assim? Foi. É porque a escola aí fechou mesmo, né? E aí fechou com a ideia, a princípio, de abrir até por uma semana, mas depois não abriu mais. E aí a gente providenciou para voltar. Conseguimos remarcar a passagem com muita dificuldade para poder voltar. A escola ajudou vocês? Eles apoiaram vocês ou abandonaram vocês? Não, gente, meu Deus, caramba, então, cara. Aí, gente, sem noção. Então, aconteceu exatamente isso, porque a princípio ia ficar fechado uma semana. E eles não davam notícia nenhuma para nós, de nada. E aí os colegas tudo indo embora. Eu comecei a falar para ele, Claudinei, tá todo mundo indo embora, não vai ficar só isso aqui. Vai ficar sozinho. Aí os outros amigos, os brasileiros também, tudo querendo comprar passagem. Eu tô indo embora, vou embora.
Só que as passagens tudo R$ 9.000 para Meu voltar para o Deus! Brasil. R$ 9.000. Aí eu falei assim, não, vamos ter que achar uma passagem. Nós tivemos sorte que nós compramos a passagem por uma agência de turismo em Cuiabá. E que eles são muito bons. Assim, o atendimento foi fantástico. E aí, a partir do momento que eles souberam que nós estavam passando por aquele perrengue lá, eles se desdobraram para achar uma passagem para a gente voltar, né? Poxa, que legal. Foi muito bacana. Eles deram um suporte para a gente muito legal. Mas a parte da escola é assim, as informações não chegavam, eles não eram transparentes, assim, dizer, ó, a escola vai fechar, a situação é essa, o que vocês precisam de auxílio e tal. Como o nosso caso, a gente ainda ficou numa hospedagem separada da Deve escola, ser pior. é pior ainda, porque a gente, pra gente, o nosso contato com eles era muito limitado, se restringia à aula lá na escola. Os outros colegas, os amigos que a gente fez, ficavam na hospedagem da escola, esses ainda tinham um contato maior com eles, mas a gente não. Mas aí a gente teve que se virar, né, para poder dar um jeito de voltar, porque aí o primeiro-ministro do país disse que o aeroporto vai fechar dia 21, não vai ter mais voos. Então, não ficar fazendo o que aqui? Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém sai. Então, né? era bem Meio louco. desesperador, né? E olha por quanto tempo a Itália ficou nesse perrengue todo, né? Ainda bem que vocês voltaram. Né? Então, como a gente tinha essa facilidade, dos quesitos que nós escolhemos Malta era pela proximidade dos outros países, né? Nós tínhamos feito várias programação de passar final de semana fora de Malta. Então, nós tínhamos comprado várias passagens aéreas, né? Então, vocês conseguiram o dinheiro de volta? De algumas, sim. De outras, não. De outras está em andamento. Assim, tem várias situações. Todo tipo de situação. Algumas empresas aéreas facilitam o reembolso, outras não. Entendi. Cara, que chato, né? A insensibilidade, né? Não sei também pelo que eles passaram, né? Não sei o que as escolas passaram, mas a gente já pensa também que eles são assim, né? Os malteses já são assim. Tipo, não tô nem aí pra você. Você meio que se vira. Tem alguém que perguntou aí como é que a gente vai continuar. A questão das aulas, a escola concedeu um crédito das semanas não utilizadas. Como a gente... essa agência que a gente escolheu, essa escola, ela tem em vários lugares do mundo, então a gente pode utilizar em qualquer uma delas as semanas que a gente não utilizou, se programar para poder voltar. Aí agora a gente está esperando as circunstâncias mais ou menos acalmar para a gente tentar programar o retorno. Tá, e aí vamos entrar naquela pergunta, né? Qual vai ser o próximo intercâmbio de vocês? Vocês vão voltar para Malta? O que vocês vão fazer? Para Malta não. Malta não. Não porque é ruim. Não necessariamente, não quero voltar para Malta nunca mais e tal. Tem até uns amigos nossos que a ideia deles é voltar para Malta, porque a escola a gente estudava na mesma escola, mas por conta da agência, a deles é só Malta ou Dublin. Mas a gente quer conhecer outro lugar. A gente já teve a experiência de Malta, né? E a gente está ainda... Nós não definimos. Teve uma época que a gente ficou falando sobre Cidade do Cabo, África do Sul. Ah, legal, legal. Mas ultimamente a gente falamos um pouco sobre Canadá. Aí vai esbarrar na questão frio, né, e tal. Muito frio. De repente até Estados Unidos. A gente não definiu ainda, porque tá tudo muito incerto, né? Não dá para fazer muitos planos. A gente quer agora aproveitar esse tempo para dar um up aí no nosso inglês, para quando essa continuidade acontecer, a gente esteja mais preparado. Então, legal. Eu acho que o intuito seu, Dani, é promover esses encontros para falar a respeito de intercâmbio, né? Então, assim, a gente não desistiu. A gente é brasileiro. Sim. Então, é uma experiência fantástica. Por mais que nós tenhamos protelado esse projeto, né, por conta do coronavírus, é uma coisa que a gente pretende fazer mais 1, mais 2, mais 3. É muito maravilhoso. bom.
É muito bom. Eu aconselho, quem puder, quem quiser, eu acho que deve fazer sim. O que o Claudinei falou antes é uma coisa que você tem que ir procurar, pesquisar, muita informação, né? Nós fomos Juntar vários, dinheiro. muita dinheiro, é verdade. Se organizar, né? Acho que é se organizar, né? Eu acho que é o Exato. mínimo que a gente, é a primeira coisa que a gente deve fazer, decidir, se organizar, né? É, Porque, tem, eu, pode falar, eu vi uma live que você fez com esqueci o nome dela, que ela está para onde? em Sydney. Ela está em A da Sydney, na Grace, Austrália. a Graciele. Aham. Então, ela foi esse meio de, né, supetão, Uhum. assim, Sim. é mais complicado, mas igual você falou, tem que se organizar, né? Vai lá, busca informação, pesquisa, tira dúvida, pergunta. E essa agência que nós procuramos, eles tiveram muita paciência Planejamento. conosco, sabe? A gente Uhum. foi várias vezes, conversamos, sentamos, ficamos horas lá. E dá tudo, vai ser fantástico. Eu tenho certeza que a experiência de vocês foi fantástica. Eu acho que o planejamento é muito importante, né? Mas Deus sabe de todas as coisas também, né? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Quando eu viajei, eu queria muito ter conhecido a Estátua da Liberdade. Na semana que eu ia, eles fecharam a bagaça da estátua, entendeu? Então, tipo assim, paciência, sabe? Vamos viver outras coisas. Assim, eu guardo com tanto carinho esse intercâmbio, as pessoas que eu conheci, né? É história para a vida inteira, né, gente? É história para a vida inteira. É muito precioso, é muito legal, Nós só estamos aqui né? com você porque a gente fez intercâmbio, né? Senão eu não É estaria aqui verdade. conversando sobre É isso. legal, né? É É, verdade. Eu eu, acho que a gente não teria se conhecido, né? eu acho que é tudo uma questão de ponto de vista, na vida de modo Com geral, né? certeza, Se você olhar do com ponto de certeza. vista ruim ou bom, você que escolhe. Mas a gente hoje a gente enxerga que é óbvio que foi uma situação ruim, que nos privou de um planejamento que a gente tinha, uma ideia, mas agora nos possibilitou nos preparar melhor para o próximo. Sim, e tudo tem um lado bom, né? A gente tem que ser grato, porque pensa comigo, vocês já conheceram Malta, agora vocês vão para outro lugar, vocês vão poder conhecer outro lugar também, né? Mais experientes, né? Eu acho que, É, sim, sim. Tem né? alguém que perguntou sobre o período para poder utilizar a continuidade das aulas. A escola falou aí em 1 ano e meio, mais ou menos, para poder utilizar o crédito. Mas isso foi lá atrás, quando a gente retornou, que dava-se a ideia que seria rápido esse coronavírus aí. Mas eu acho que eles vão prorrogar esse prazo. Ah, legal. Gente, nossa live tá acabando, infelizmente. Queria ficar mais um pouquinho aqui. Foi um prazer gigantesco conversar com vocês. Vocês são muito gente Também. boa. Tá Nossa, vendo? A internet aproxima as pessoas, né? Isso é é muito verdade. legal, né? E muito obrigada por estarem aqui, né? Por aceitarem. Gente, muito obrigada a todos que assistiram. Meninos, se despeçam, Foi um prazer né? para a gente, foi muito legal compartilhar a experiência. A dica final que eu dou é, antes de Isso. viajar, converse com pessoas que já foram. Pesquisem, leiam site de pessoas que já estiveram lá, que já viveram a realidade do país. Faz diferença. Verdade, né? A gente tem, ó, daqui a pouco vai começar o. Ó, temos 30 segundos. Podem falar o que vocês quiserem aí, galera. Pode falar o que vocês quiserem. Pode falar, gente. Vai lá, Não, aproveita. eu acho que é isso. Assim, vale a pena, a gente recomenda para todo mundo, faça pelo menos uma vez na vida para você poder ampliar horizontes, conhecer outro mundo e viver uma realidade totalmente diferente da nossa. É muito legal. Aham. Né? Gente, Verdade. beijo. Beijo, Muito Beijo, foi um obrigada. prazer. viu? De boa.